Olá, você sabe o que é mérito? Pois bem, segundo o dicionário, mérito, do termo latino mérito ou merecimento, é uma qualidade atribuída a uma pessoa cujo ato ou atividade foram reconhecidos como sendo de grande valor. Ocasionalmente, o reconhecimento público do mérito pode ser demonstrado através da concessão de medalhas, condecorações, títulos, diplomas ou alguma outra honraria, que sirva para destacar os atos que foram reconhecidos e que aquela pessoa realizou. É comum escutar as pessoas falando, por exemplo, assim, que o fulano mereceu tal coisa ou que o ciclano mereceu tal coisa pelo seu esforço. Mas ao contrário do que muitos acreditam, mérito não significa necessariamente esforço. O mérito está mais próximo da geração de valor do que do esforço propriamente dito. E é aí que surge a palavra meritocracia, que cada um receba de acordo com o seu mérito. O que, em geral, algumas pessoas pensam ser igual a esforço, igual a dedicação, mas não é. Provavelmente você já deve ter escutado aquela frase assim: quem se esforça chega lá. Isso é uma mentira. Você pode se esforçar muito, mas não chegar a lugar nenhum. Isso acontece porque se você não criar valor para as outras pessoas, com certeza você não vai ser recompensado e tampouco vai chegar a lugar nenhum. Então, o que vale não é necessariamente o esforço, mas sim o resultado e o valor que for criado. Talvez você discorde disso que eu estou te dizendo. Talvez você acredite que o mérito é da pessoa que se esforça e não somente daquela pessoa que gera valor. Então vamos aproveitar esse vídeo e aprofundar um pouco mais esse assunto. Será verdade que o mercado premia justamente o mérito, o esforço? E aliás, será que o mérito tem a ver com o esforço? Se você acha que sim, se você acha que mérito tem a ver com esforço e que o mercado premia quem se esforça, então automaticamente você está obrigado a defender que o Faustão, que o Ratinho, que o Gugu Liberato, que outros apresentadores como esses aí têm mais mérito do que um professor excelente, que seja esforçado e que realmente ensine coisas úteis. Observe aqui que eu não estou criticando ninguém. Eu não tenho nada contra o Faustão, o Ratinho, o Gugu, mas definitivamente eles não são o meu exemplo ideal de disciplina, nem de dedicação e muito menos de trabalho duro. E mesmo assim, o mercado recompensa eles muito bem. Enquanto um professor trabalha duro, se esforça e ganha um salário normal, ou muitas vezes considerado um salário baixo, esses apresentadores de TV que eu acabei citando ganham milhões de reais, gerando valor para as emissoras. E aí talvez você esteja se perguntando agora, valor? Mas que valor esses apresentadores geram, Bom, eu vou te explicar melhor. Observe que enquanto esses apresentadores ganham rios de dinheiro, milhões de trabalhadores trabalham dia e noite e outros milhões estão inclusive desempregados, procurando o que fazer e eles continuam pobres. Será que essas milhões de pessoas, esses milhões de trabalhadores não são esforçados? Será que eles são preguiçosos ou será que são burros talvez? Nada disso. Ao meu ver, o que realmente determina a remuneração no mercado não é o mérito, não é a virtude e não é o esforço, muito menos a dedicação. É simplesmente a criação de valor. O valor que aquela pessoa consegue adicionar à vida dos outros, que ela consegue adicionar à vida dos demais, é o que faz com que ela realmente agregue valor e ganhe por esse valor. Vamos voltar ao caso de alguns famosos e dos professores. Por que o Faustão, o Gugu, jogadores de futebol, artistas globais, por exemplo, ganham mais de R$1 milhão por mês, enquanto um professor que seja realmente muito bom, geralmente não chega a ganhar nem R$10 mil? Simples, isso é muito simples de explicar. O motivo, nesse caso, está basicamente na geração de valor financeiro. Um bom professor pode realmente gerar valor, gerar muito valor, mas ele gera esse valor para uma quantidade pequena de pessoas. Então, são poucas pessoas ao ano
que vão aproveitar essa geração de valor do professor. Vamos imaginar lá quantos alunos diferentes um professor normalmente tem no ano. Provavelmente ele não vai ter mais do que lá uns 300 alunos. Isso assim falando um número bem exagerado. Então, tecnicamente, ele cria valor para 300 pessoas por ano. Parece um número expressivo, mas na verdade é uma produtividade extremamente baixa se a gente comparar o alcance dos apresentadores de TV. Observe que as pessoas famosas que eu citei, né, seja lá o Faustão, o Ratinho, o Gugu ou qualquer outro apresentador, eles têm alcance nacional, ou seja, são milhões de pessoas que estão consumindo voluntariamente os seus serviços. Quando você, seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes ou qualquer um assiste um programa apresentado pelo Faustão, por exemplo, você está consumindo o serviço que ele faz e está valorizando o trabalho dele. Goste você ou não dessas pessoas que eu citei, o fato é que elas geram retorno financeiro para os seus empregadores, semanalmente. As emissoras de TV com certeza devem estar satisfeitas com o público que esses apresentadores acabam atraindo. E graças a esse público, os anunciantes pagam para colocar propaganda na sua programação, o que acaba gerando lucro para as emissoras. Então isso significa o quê? Significa que os apresentadores dão lucro para as emissoras, ou seja, eles geram valor. E por isso essas emissoras de TV não se importam em pagar para eles esses salários milionários. Se eles não gerassem valor com aquilo que eles fazem, com certeza ia ser impossível que eles pudessem ter esses salários milionários. Aliás, não importa se é só pela geração de valor, se é pelo esforço, se é pela inteligência, pela sorte, pelo talento natural, por herança. Quanto mais imprescindível você for para os outros, mais os outros vão estar dispostos a te servir e a te remunerar. Perceba que o esforço em si só não garante nada. Mas também é verdade que se a pessoa encontra um campo que ela gera valor, o esperado é que mais esforço dela nesse campo gere ainda mais valor. Isso explica, em parte, a ascensão social de algumas das novas gerações, né? Observe, por exemplo, que com o passar das gerações, a ascensão social vai se acumulando. A filha daquela retirante nordestina, por exemplo, que trabalha lá de empregada. Então ela passa a ter computador, aula de inglês, provavelmente ela não vai mais querer ser doméstica como a mãe quando ela crescer, ela vai querer fazer um outro serviço. E assim as sociedades acabam evoluindo e enriquecendo. Não é de uma hora para outra e não tem nada a ver com a crença ingênua que algumas pessoas têm de que renda é ou deveria ser proporcional ao esforço. Obviamente que não, nada é garantido. Às vezes o setor que o sujeito trabalha fica simplesmente obsoleto. E o valor produzido pela dedicação de uma vida inteira cai abruptamente. Com certeza tinha gente muito dedicada entre os técnicos de vitrola dos anos 1990. E mesmo assim, eles perderam o valor e simplesmente desapareceram. Nas empresas, é muito comum a gente ouvir falar do tal do mérito. Isso porque a meritocracia é um conceito que se aplica no interior das organizações. É a questão de promover os membros com base no mérito. Normalmente é medido por algum indicador. Pode ser melhor isso do que promover uma pessoa simplesmente por tempo de serviço ou pela opinião lá, uma opinião subjetiva, né, de um superior. Então por isso surgiu a meritocracia, que nada mais é do que um modelo de gestão. Até um governo pode ter a meritocracia para reduzir uma parte das suas ineficiências. Claro que a meritocracia não é um modelo sem falhas também. A necessidade de mostrar resultados acaba criando uma pressão interna muito grande e que às vezes pode até minar a cooperação entre as pessoas que normalmente acabam competindo. Aliás, a manipulação dos indicadores também pode inclusive viciar o sistema de avaliação. Por isso, claro que encontrar o sistema mais adequado a cada contexto é uma questão de administração e de funcionamento interno das organizações, que nada tem a ver necessariamente com o mercado. Note que o mercado é o processo. Isso mesmo, veja, memorize isso. O mercado é um processo no qual algumas organizações existem e operam. Às vezes,
Tem organizações que não são nada meritocráticas e que prosperam no mercado. E às vezes tem organizações que são meritocráticas e não funcionam. Ou que até podem existir fora do mercado, como é o caso do governo. Mas isso é assunto para, de repente, um outro vídeo. Então vamos retomar aqui a questão principal, que é a questão do valor. Do valor versus esforço. Satisfaça a necessidade dos outros e as suas necessidades vão ser satisfeitas. Isso significa que não importa se é por mérito, por sorte ou por talento, o cara mais esforçado e bem intencionado do mundo, se não criar valor, vai acabar ficando de mão vazia. Se ele não criar valor, ele vai acabar recebendo migalhas ou até ficando sem nada. Então preste bem atenção. Esforço é uma coisa, valor é outra. São duas coisas diferentes. Talvez, depois de ouvir tudo isso aqui, você esteja pensando mais ou menos assim, pô, nossa, né? Que injusto. Que injusto esse negócio de não ser reconhecido o esforço. Pois é, talvez seja mesmo injusto. Mas você sabe por que as coisas funcionam assim? Você faz ideia por que as coisas funcionam assim? Então, se você achou injusto, aqui vai um segredo para você. Somos todos nós, ou seja, eu e você, que criamos e perpetuamos esse sistema. A gente faz funcionar esse sistema da forma que ele é. Se a sua geladeira, por exemplo, quebra, você vai querer um técnico esforçado, que dê tudo de si, ou você vai querer um técnico que faça um excelente serviço, com pouco esforço e com baixo custo? Pensa o seguinte, você prefere ir num restaurante ruim, mas com um monte de funcionário esforçado, ou você prefere comer bem? Observe no que eu estou falando que esforço nem sempre significa fazer bem feito. Muitas vezes, aliás, muitas vezes, é possível resolver o mesmo problema com menos esforço e tornar esse problema solucionável com uma situação mais inteligente. Pense bem agora, ó. Quando você vai na loja, por exemplo, comprar uma televisão, você chega lá na loja e se preocupa com a qualidade da televisão ou com o esforço que foi feito para produzir essa televisão? Provavelmente com a qualidade. Você prefere ir numa lanchonete, onde o cara que faz lá o sanduíche, ele é esforçado? Nossa, aquele cara é esforçado, ele está fazendo o meu sanduíche. Mas o sanduíche não é bom. O sanduíche tem um gosto meio ruim. Ou você prefere ir numa lanchonete, onde o rapaz que faz o sanduíche nem se esforça muito, mas que o sanduíche fica uma delícia. O que você prefere? Provavelmente o sanduíche que fica uma delícia, mesmo sem esforço. Perceba que o que vale não é o esforço feito para produzir, mas sim o valor que alguma coisa tem para você. Um outro exemplo bem fácil de observar seria o seguinte, vamos lá. Teu carro estragou. Aí tem um mecânico que é super bacana e super esforçado. Só que ele leva 2 dias para conseguir arrumar o teu carro. Mas tem a possibilidade do teu carro ser arrumado lá numa oficina. E vai cobrar o mesmo valor. Tanto um quanto o outro custa a mesma coisa. Só que lá nessa oficina, graças ao equipamento que eles têm, o teu carro fica pronto em 1 hora. Qual você prefere? O cara que é esforçado, que leva 2 dias para arrumar o teu carro, ou você prefere deixar o teu carro na oficina, que tem esse equipamento que possibilita consertar o teu veículo em 1 hora? Muito provavelmente você vai preferir consertar o teu veículo em 1 hora. Essa é a diferença entre esforço e valor. No fundo, o mundo reflete o teu código de valores, o meu código de valores. E veja só, ele não é meritocrático, ele não é por esforço. A realidade é que a vida não é uma corrida que parte de condições iguais e na qual lá no fim do jogo vencem os melhores. Basicamente isso é uma utopia. Na medida que esse sonho de uma sociedade baseada em meritocracia não é possível, observe que a gente está muito longe de corrigir desigualdades genéticas, por exemplo. Então não é possível que tudo seja igual, né? Isso iria exigir um investimento enorme, provavelmente sacrificando muito valor para criar condições que fossem artificiais e que pudessem, de repente, se adequar a um ideal abstrato. Em resumo, todos iam ficar mais pobres para tentar realizar um sonho moral. Então, outro dia eu escutava, né? Estava num local que tinha um palestrante e ele dizia mais ou menos o seguinte: mas quem diz que a igualdade
é moralmente superior à desigualdade. Se um meteorito, por exemplo, cai na minha casa e não na sua, isso é injusto? Isso é imoral? Com certeza esse questionamento vale a reflexão do que a gente acredita ser justo e do que a gente acredita ser injusto. Mas voltando ainda à questão do valor, note que o sistema de mercado ele não premia virtude, ele premia e, portanto, incentiva simplesmente o valor. Talvez seja feio dizer isso, talvez seja até chato dizer isso, pode ser, mas é o que acontece na verdade, é o que acontece na prática, e isso tem um lado bom. É esse sistema de mercado, né, que permite que a vida de todo mundo melhore ao mesmo tempo, que todo mundo que quer subir tenha que ajudar os outros a subir também. Ele não iguala o patamar de todo mundo, mas ele garante que a direção de mudança seja para cima. Claro que o ideal de meritocracia tem o seu apelo, né? Eu concordo com isso. Mas esse apelo depende de meias verdades. A ideia de que o mérito, que é só meu e de mais ninguém, e de que o meu suor, né, eu estar me esforçando, justifica o que eu ganhei, isso não existe. Algumas pessoas insistem em pensar que o teu suor ou a tua inteligência, ou que isso é um ganho sujo, que isso não é justo. Mas veja como essa ideia é um equívoco. Se valesse o esforço ao invés do valor produzido, isso ia implicar dizer que quem não chegou lá não teve mérito, simplesmente não se esforçou. Ou seja, quem não tem dinheiro é porque não se esforçou. O pior ainda, que a pobreza é culpa do pobre que não se esforçou. Quando a gente sabe que isso na maioria das vezes não é uma verdade. A lógica do mercado é outra. Você criou valor? Então você vai ser recompensado. A sua riqueza não diz nada sobre o seu mérito. Ela não justifica e nem precisa ser justificada. O resultado desse foco no valor é que mais valor acaba sendo criado. Você recebe aquilo que você entrega, ou seja, todos ganham. Lembre-se, esforço é uma coisa, valor é outra. O valor do trabalho não tem a ver necessariamente com o esforço que uma pessoa empreendeu, mas sim com o valor daquilo que ela gerou. Sempre respeitando a lei da oferta e da procura, bem como a produtividade. Aliás, vale ressaltar aqui que, em geral, o valor é aquilo que realmente gera lucro. Uma objeção comum contra o lucro é o fato de poucos ganharem muito e muitos ganharem pouco. Ou seja, poucos ganharem tanto e tantos ganharem tão pouco. Por que a gente deve aceitar que algumas pessoas trabalhem duro o mês inteiro em troca de um salário modesto, enquanto outros acabem conseguindo lucrar sem sair do seu sofá? Isso é uma observação natural. A mente humana, que foi moldada há centenas de milhares de anos, lá desde o período paleolítico, naturalmente ela tenta relacionar o esforço com a recompensa. Afinal, lá atrás, as comunidades que se esforçavam e conseguiam fabricar flechas melhores, por exemplo, ganhavam a guerra contra as tribos inimigas que eram menos esforçadas. Além disso, desde criança, a gente escuta lá dos nossos pais, dos nossos professores: quem se esforça conquista o que quer. Ou pior ainda, você tem que se esforçar para conseguir aquilo que você deseja. Mas para a infelicidade de muitas pessoas, o esforço é uma coisa e o valor é outra. Muitos acabam se esforçando, mas não conseguem gerar valor suficiente para ser recompensados. Nos dias atuais, o valor do trabalho não tem mais a ver com o esforço. Não tem mais a ver com a determinação ou com o esforço que aquela pessoa empreendeu. Ele tem a ver muito mais com a lei da oferta e da procura. Conforme lá o brilhante exemplo ilustrado no livro Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, do autor Leandro Narloch. Nesse livro, ele que é um escritor, né, ele acaba fazendo uma sátira dele mesmo, se colocando no lugar de um plantador de batata. Agora imagine, segundo ele, né, que, por exemplo, ele desista de ser escritor e, como sugerem alguns leitores lá que não gostam muito daquilo que ele escreve, que ele vai plantar batata. A única coisa que ele diz que sabe sobre plantar batata é que é preciso esperar elas brotarem, depois enterrar elas e regar de vez em quando. Mas que isso dá um baita trabalho. Então, se ele encontrar uma área de plantio, talvez lá em 3 meses, com um pouco de sorte, ele conseguisse colher algo em torno de uns 50 quilos de batata. Depois de muito esforço. Então, depois desses 3 meses de trabalho duro, de esforço,
ele poderia achar justo ganhar algo em torno de um salário mínimo por mês, ou seja, uns R$ 800. Assim, se você multiplicar os R$ 800 pelos 3 meses, ele deveria receber 2.400 em troca dos 50 quilos de batata, o que seria equivalente a R$ 48 por quilo. Mas o fato é que dificilmente ele vai encontrar alguém que esteja disposto a pagar isso tudo no quilo da batata, R$ 48. Porque a oferta de batata no mercado é alta. E por oferta e procura, o preço é 1/10 daquilo que ele gostaria de receber. Então, quem acredita no esforço e não no valor, ou melhor, quem acredita que as pessoas deveriam ser remuneradas pelo esforço que realizam e não pelo valor que criam, ou pelas leis do mercado, então essa pessoa deveria pagar lá os R$ 48 pelo quilo da batata. Você concorda? Você pagaria os R$ 48 no quilo da batata? Será que alguém topa? São exemplos como esse que ilustram muito bem o motivo pelo qual muitos se esforçam, mas não conseguem atingir os seus objetivos. As pessoas continuam sendo treinadas na escola para serem esforçadas e não para criar valor. Agora que você já sabe a diferença fundamental entre esforço e valor, basta que você comece a aplicar esse conhecimento na sua vida e busque formas de gerar valor. Quem sabe assim você consiga conquistar a sua liberdade financeira. Bom, meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu no meu canal Escola de Prosperidade no YouTube, inscreva-se, acompanhe e assim você vai ficar sabendo sempre em primeira mão quando tiver um novo vídeo. Deixe também os seus comentários e a sua opinião. Clica lá em gostei se você gostou, em não gostei se você não gostou, porque a sua opinião é muito importante para mim e eu costumo ler todos os comentários. Isso acaba me ajudando a saber se o conteúdo que eu estou produzindo está ficando bom e se está sendo útil para as pessoas ou não. Obrigado e até o próximo vídeo.